No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade. Esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus, que o Espírito Santo abra a sua mente, amiga e amigo ouvinte, para que você possa compreender a sua voz, entender a sua palavra, perceber o que Ele quer de você, para que você então obedeça e venha tirar proveito dessa obediência. A sua vida depende da sua fé. A sua vida depende da sua fé. Mas uma fé prática. Uma fé acompanhada de obediência. Aí sim, você vai ver o que significa manter uma dependência de Deus. O que é manter uma comunhão com Deus. A fé é a voz de Deus dentro de você. Obedeça, toma atitude e seja beneficiado pela sua própria fé, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Pois é, a gente, quando fala em fé, as pessoas normalmente pensam que nós estamos falando de religião, de igreja, de denominação. Quando a gente fala em fé, a gente está tratando do poder de Deus dentro de nós. Deus nos dá a fé para que nós nos aproximemos dele. Essa é a razão da fé. Quer dizer, a fé é um instrumento para que nós nos aproximemos de Deus. Eu diria, a fé é uma ponte para você chegar até Deus. Só através da fé se pode chegar até Deus. Então ela é uma ponte. Mas você tem que usar a ponte, você tem que atravessar a ponte, você tem que se aproximar de Deus. Do contrário, a sua fé não vale nada. Nada, absolutamente. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, amiga e amigo ouvinte, se você tem fé, mas não pratica essa fé, não age essa fé, então tal fé não vale nada para você. Não tem valor para você.
um exemplo de fé em exercício. Exemplo de fé em exercício. Você é uma pessoa que crê em Deus, tem certeza que Deus existe. Você conversa com Ele, você fala com Ele, você vai na igreja, você ouve a palavra dEle, você ora. Enfim, você tem alguns procedimentos que você exercita a fé. Só que, quando se trata de um assunto pessoal, quando se trata de um problema pessoal, você fica orando quando você deveria tomar atitude. Ora, minha amiga, meu amigo, se você fizer isso, não vai tomar posse daquilo que você quer. Por exemplo, apenas um exemplo. Você tem fé no Senhor Jesus. Você vive uma fé sincera nele. Você conhece a palavra de Deus. Mas você, por exemplo, é casada e você vive apanhando do seu marido. Você vive apanhando, você parece saco de pancada. E você crê assim, não, mas eu não vou deixar o meu marido porque ele é meu marido. A Bíblia proíbe. Espera aí. Nós temos que saber que tudo tem limite. Deus nos dá inteligência para que possamos aplicar essa inteligência com fé. Então você apanha do seu marido, mas tem fé em Jesus. E você fica orando, ó Deus, ó Deus, ó Deus, não deixe meu marido me bater. Mas não há nenhuma resposta. E você continua apanhando. Você vai continuar apanhando até morrer? É isso? Será que Deus aprova isso? O que Deus faria no seu lugar? Hein? O que ele faria no seu lugar? Bom, eu vou sair de casa. Ou eu vou mandar ele embora de casa. Eu vou pedir o divórcio. Eu vou sair fora. Eu não vou ficar aqui apanhando, sendo saco de pancada e orando. Ó Deus, ó Deus. Não adianta. Ele te deu sabedoria para você agir. Não, meu Deus, eu não aceito isso. E você ou ele tem que sair de casa. Ou um dos dois tem que tomar uma atitude. Porque você está colocando a sua fé em prática. Você está assumindo a sua fé. Poxa, não é justo que eu apanhe do meu marido. Que eu creia em Deus e fique apanhando do meu marido. Eu sirvo o meu Deus e apanho do meu marido. Como é que pode? Então, você toma uma atitude de fé. Toma uma atitude de fé. O que é atitude de fé? Bom, eu vou deixar, meu Deus, eu não aceito essa situação. Eu vou sair de casa, eu vou para a casa da minha mãe, eu vou ficar lá. Se ele me quiser, agora, ele vai ter que se converter, ele vai ter que ter a minha fé, ele vai ter que me respeitar, enfim. Quer dizer, você orou a Deus, imediatamente tomou uma atitude. Isso é fé em prática. Por exemplo, um outro exemplo. Você está desempregado. Um exemplo, apenas um exemplo. E você diz, ó Deus, eu tenho sido fiel dizimista, mas agora eu estou desempregado. O que eu faço? Então, ao invés de você ficar esperando que o emprego bata à sua porta, você começa a agir o seu talento. O que você sabe fazer? Com certeza você tem um talento. Com certeza você tem um dom. Então use esse dom
e começa a fazer dinheiro com esse dom. Use esse dom, essa capacidade que você tem de criar, de fazer alguma coisa. Você tem um talento nisso. Então use esse talento. Sabe o que vai acontecer? Deus vai prosperar esse talento. E então você vai ser uma pessoa próspera e vai acabar sendo um empresário, uma empresária, e vai ter que contratar pessoas para te ajudar, enfim, o seu negócio vai começar a desenvolver. Por quê? Porque você usou a sua fé para colocar o seu talento em exercício, praticar, produzir alguma coisa. Então você está colocando a sua fé em prática. Então eu digo para você, não adianta ficar simplesmente orando e esperando que alguma coisa seja feita. Não, eu lembro que Moisés, liderando o povo de Israel na saída do Egito, quando chegou diante do Mar Vermelho, Moisés se viu apertado, porque ele tinha milhões de pessoas liderando e aquelas milhões de pessoas, velhos, crianças, mulheres grávidas, animais, enfim, você pode entender, pessoas de idade, pessoas enfermas, enfim, ele não podia correr. Mas atrás de Moisés vinha o exército de Faraó para dizimar aquele povo. E na frente o Mar Vermelho. Dos lados, altas montanhas. E Moisés não tinha saída. Ele não podia voltar para trás porque o povo iria ser sacrificado. Não podia ir para frente porque tinha um Mar Vermelho. Não podia ir para os lados porque tinham altas montanhas. Ele estava encurralado, literalmente encurralado. E ele começou a orar. Ó Deus, ó Deus. E Deus falou para ele, por que você ora a mim? Diga ao povo que marche, rapaz. Vá em frente, eu não falei para você atravessar. Vá em frente, use o seu cajado. O cajado de Moisés é a fé. Representa a fé. Simboliza a fé. Então, com o cajado, a gente vai onde a gente quer. Por quê? Porque ele nos dá autoridade, poder, para remover as dificuldades. Então, às vezes, a pessoa apela para o que é mais fácil e fica esperando. Porque fazer oração é mais fácil. As coisas mais simples que tem é falar, ó Deus, faz isso, ó Deus, faz aquilo, Senhor, faz isso, faz aquilo. E se a pessoa não toma atitude, o que adianta ela ficar orando? Deus falou, por que você ora a mim? Vai, diga ao povo que marche, usa o seu cajado. Foi então que Moisés parou de orar e foi em frente. E agiu a sua autoridade. Agir a fé é agir a sua própria autoridade, o seu próprio poder. Então você tem que aprender a usar, fazer uso da sua fé, colocar a sua fé em prática. Não tem nada a ver com religião. Tem hora que você tem que orar mesmo. Quando você se vê numa situação, você, ó Deus, me ajude. O que eu faço? Qual é a direção que o Senhor me dá? Eu não sei o que fazer. Estou desorientado. Aí sim você tem que orar. Mas quando você ora, o Espírito Santo te dá a direção, não tem mais que orar, você tem que fazer o que ele mandou, você tem que obedecer, você tem que agir a sua fé. Então, amiga e amigo ouvinte, como é que se diz? A química da fé. É o procedimento da fé. É isso que as pessoas têm que agir, têm que saber fazer. Não adianta ter fé se não age a fé.
Não adianta ter fé se não obedece o impulso, a intuição da fé. Você sabe que a fé age como uma intuição. Assim foi comigo. Sempre fui assim. Eu ajo de acordo com a fé, mas com aquele tino, com aquela intuição de que tenho que fazer. Que seja da vontade de Deus. Da vontade de Deus. Você tem aquela intuição, mas é uma intuição que coopera com Deus, que está dentro da vontade de Deus, que não contraria a vontade de Deus. No caso da mulher que apanha do marido. A mulher que apanha do marido, ou melhor, o marido que apanha da mulher. O que vai fazer? Vai reagir? Vai bater nela também? Não. Não, então não dá para ficar com essa mulher. Deus, eu não aceito isso, então sai fora. Casou mal, desfaz o casamento e vai em frente. Não vai ficar esperando que essa situação se resolva, porque não resolve. Aí não adianta ficar orando. Você tem que saber como agir e agir, tomar atitude. Aliás, na escola do amor, é justamente isso. Quando nós temos essa reunião especial para a família, para o casal, para a construção de um lar, todas as quintas-feiras é justamente para isso, para ensinar as pessoas a agirem a fé, exercitarem a fé. Por exemplo, você está enamorada de um rapaz ou de uma jovem, você está enamorado de uma jovem, muito bem. Ou você vai se casar, você conheceu uma pessoa e quer se casar com essa pessoa. Digamos que essa pessoa, ela é bonitinha, é bacaninha, é educada, tem todos os, digamos assim, tem todos os predicados, mas é uma pessoa que não tem palavra. Não tem palavra. Como é que você vai se unir com uma pessoa que não tem palavra? Que é mentirosa, que chega atrasado, diz uma coisa e não cumpre. Quer dizer, você está arranjando sarna para se coçar. Porque você está apaixonada por uma pessoa que você sabe que não combina com você. Você é uma pessoa correta. Você é da justiça. Você serve a justiça. Mas você sabe que aquela pessoa que você está apaixonada, ela não serve a justiça. Aí você fica pensando assim, não, mas depois que eu me casar, eu vou levá-lo para a igreja. Não seja boba, minha amiga, meu amigo. Não seja infantil. Não seja assim tão infantil. Porque você sabe que isso é difícil acontecer, muito difícil. É mais fácil uma maçã podre estragar 1000 maçãs boas do que 1000 maçãs boas curarem uma maçã podre. Não existe isso. É difícil isso. Pode até acontecer, mas eu não sugiro. A Bíblia já fala diretamente. O apóstolo Paulo orienta. Quem é da luz não pode se unir com as trevas. Que união há entre a luz e as trevas? Que casamento há entre aqueles que servem a Deus daqueles que servem a Baal? Ou que servem ao Senhor deste mundo, ao Senhor do pecado? Que comunhão há? Então como é que você acha que vai dar certo? O máximo que pode dar certo é na lua de mel. Mas acabou a lua de mel, começa a lua de fel. Então, minha amiga, meu amigo, a fé tem que ser colocada em exercício, todo dia, nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Você está
por exemplo, para atravessar uma rua e fica naquele, vai, não vai. Está vindo um carro longe, dá para você atravessar, mas você fica naquela indecisão. Você fica naquele chove ou não molha. Quando o carro se aproxima, você cisma de passar, aí já era. Vai acontecer desastre, vai acontecer atropelamento. Então a fé mostra com clareza o que é certo e o que é errado. E você tem que seguir o que é certo, o que é justo, o que está de acordo com a vontade de Deus. Então você está colocando a fé em prática, exercitando a fé. Porque ela é o poder de Deus para você tomar posse daquilo que você precisa. Você precisa saber o que, quando tem que orar e o que orar. Porque também não adianta você ficar orando, jogando conversa fora. Tem horas que você tem que orar. Ó Deus, eu preciso de ajuda. Eu vou, por exemplo, fazer uma prova. Eu vou fazer a prova no Enem. Eu estudei, eu queimei as pestanas, eu me empenhei. Agora eu vou orar. E eu peço que o Senhor coloque na minha cabeça, me faça lembrar de tudo que eu aprendi, que eu estudei, para que eu não venha esquecer. Isso é oração. Aí você está colocando a sua fé em prática de forma inteligente. Você estudou e depois foi para a prova e pediu a Deus, ó Deus, me faça lembrar do que eu estudei. Muito bem. Então aí sim Deus vai, é uma ação da parte de Deus. Agora, se você não estuda, você não está nem aí. E na hora da prova você fala, ó Deus, me ajuda aqui a passar. Aí não dá, minha amiga. Então é uma oração inútil. Você está jogando conversa fora. A fé é seguida de atitudes. Atitudes inteligentes. Atitudes conscientes. Jesus ensina a usar a fé. Quando um homem vai construir uma torre, antes de lançar os fundamentos dessa torre, ele senta, faz os cálculos para ver se os recursos que ele tem dão para terminar a torre. Ele faz os cálculos e verifica, vai dar sim para mim terminar. Então, ele vai construir a torre. Agora, se a pessoa vai construir uma torre, não faz os cálculos e vai pela fé, aí, minha amiga, você não está apelando para a fé, você está apelando para a mágica. Você começa a construir uma torre e diz, agora, meu Deus, me dá dinheiro para poder construir, terminar essa torre. Não, não dá, poxa. Por que você não fez os cálculos? Você não viu que não ia dar? E agora? De onde você vai surgir dinheiro? Você quer que eu faça cair dinheiro do céu para você? Você quer que eu faça mágica? Então, Deus não dá a fé de forma aleatória. Ele dá a fé de forma consciente. Que a gente toma atitude de forma inteligente. A gente pesa, avalia. Ora, eu posso. Até mesmo para seguir Jesus. Até mesmo para entregar a vida para Jesus. Você vê que quantas pessoas entregam a vida para Jesus e depois acabam desanimando da fé, desistindo da fé. Não é verdade? É ou não é? Pois é. Por quê? Porque essas pessoas não se avaliaram. Eu lembro que eu levei um ano meditando na palavra de Deus. Um ano. Eu me entregava, é verdade, mas dentro da igreja. Fora da igreja eu tomava a minha vida de volta. Então não adianta. Até que um dia eu falei, não, agora eu vou levar a sério. Agora eu quero levar a sério.
Aí eu comecei a ser dizimista, comecei a praticar o dízimo, porque a primeira coisa que o convertido faz é acertar com Deus os seus dízimos, as suas primícias. Então eu comecei a ser dizimista. E a partir daí eu comecei fui batizado nas águas e etc. Fui fazendo as coisas que eu tinha que fazer. E aí aconteceu um novo nascimento. Então, minha amiga, meu amigo, eu espero ter contribuído para despertar a sua fé inteligente. Amanhã nós vamos tratar mais desse assunto. Eu sei que errei, mas peço outra vez uma chance. Eu quero voltar, prometo seguir como antes. Não dá pra ficar distante assim, com essa angústia no olhar. Por isso preciso ao primeiro amor voltar. Eu quero voltar ao primeiro amor. Preciso voltar ao primeiro amor. Quebra minha vida, faça-me de novo. É tudo que eu preciso pra ser um vaso novo. Eu quero voltar ao primeiro amor. Preciso voltar ao primeiro amor. Quebra minha vida, faça-me de novo. É tudo que eu preciso pra ser um vaso novo. Não dá pra ficar distante assim, com essa angústia no olhar. Por isso preciso ao primeiro amor voltar. Só dá pra ser feliz cheio do seu amor. Por isso preciso de outra chance, Senhor. Quebra minha vida, faça-me de novo. É tudo que eu preciso pra ser um vaso novo. Só dá pra ser feliz cheio do seu amor. Por isso preciso de outra chance, Senhor. Quebra minha vida, faça-me de novo. É tudo que eu preciso pra ser um vaso novo. Eu preciso
vaso novo. Quebra minha vida, faça-me de novo. Eu preciso ser um vaso novo. Preciso ser um vaso novo. Vamos ouvir agora o testemunho de fé de uma pessoa que estava enferma na fé, que não conseguia enxergar um palmo à sua frente, mas foi curada e veja o que aconteceu na vida dela. Vamos ouvir. Meu nome é Jéssica, eu tenho 32 anos. Quando eu cheguei na Igreja Universal, eu cheguei com a minha vida totalmente destruída, como muitos chegam. Tinha muitos problemas da minha família, meu pai, ele bebia muito com vícios, eu tinha um irmão também que era viciado. Então, assim, era praticamente um inferno a gente tinha dentro da nossa família, era um inferno. Usando minha fé, eu vi Deus fazendo uma transformação na minha vida familiar, até mesmo na minha vida financeira e principalmente dentro de mim. Nesses 8 anos que eu fiquei dentro da igreja, eu tinha o prazer de estar dentro da casa de Deus. Tudo que eu fazia era para Deus. Me dedicava nos meus votos, me dedicava na minha oração, no meu jejum. A minha entrega com Deus era verdadeira. Nesses 8 anos foi tudo verdadeiro. Dentro da igreja eu comecei um relacionamento, onde esse relacionamento, ele fez eu me distanciar de Deus. Eu não orava mais, eu não jejuava mais, eu esquecia de fazer meus votos. Eu era uma pessoa inconstante dentro da igreja. Comecei a ficar enferma na fé. Comecei a ter maus olhos, tanto com os pastores, até mesmo com os obreiros. Então eu já não dava mais o dízimo, eu já tinha maus olhos com o dízimo, que era uma coisa santa, com as ofertas, com os propósitos que tinha dentro da igreja. Quando tinha fogueira santa também, eu tinha muito maus olhos. Então, assim, era uma coisa que eu vi que não tinha mais aquele espírito que eu tinha antes. Estava faltando algo, eu percebia que eu estava doente mesmo. Eu não orava, eu não jejuava, eu não dava não levava para minha casa o que eu aprendia dentro da igreja. Então, eu fraca na fé, enferma na fé, o meu orgulho, o meu eu não conseguia fazer eu enxergar que eu precisava de ajuda. Foi aonde eu me afundei no fundo do poço mesmo, que eu cheguei a... Tudo que eu conquistei com Deus eu perdi. Foi quando eu me afastei da igreja por 15 anos. Tive um relacionamento, nesse relacionamento tive 2 filhas, né, onde ele me abandonou. E eu tive que ser mãe e pai das minhas filhas. Depois eu tive um outro relacionamento, eu tive uma outra filha. Eu me vi no fundo do poço, então eu tentei me matar, porque eu estava com 3 crianças para cuidar e não tinha solução para a minha vida. Depois de 3 tentativas de suicídio, eu comecei a reconhecer que eu precisava de uma nova vida. E eu resolvi voltar. Só que eu resolvi voltar de fato e de verdade, sem olhar para nada e nem para ninguém, só com o único objetivo, Jesus Cristo. Porque eu sabia de onde ele tinha me tirado da outra vez, do que ele tinha feito com a minha vida. Então, eu comecei a me fortalecer. Eu vi que minha fé estava sendo curada. Então eu resolvi de fato e de verdade me entregar. Foi onde eu comecei a de novo participar. Eu me batizei novamente na igreja. Comecei a ser dizimista fiel. E o tratamento e a cura da minha fé me proporcionou o quê? Uma vida mais abençoada. Na minha família hoje eu sou uma pessoa mais alegre. Hoje eu posso falar que eu e minha casa servimos ao Senhor. Onde não há dúvidas e a certeza. Então, qualquer problema que eu passe na minha vida, eu não murmuro. Eu consigo hoje me alimentar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai tá avivando minha fé, e não há dúvidas, é só certezas. Então, depois que eu voltei para a igreja, depois que eu fui curada, hoje eu passo pelos problemas com a única certeza, que Deus ele vai dar a vitória. Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte. Quantas pessoas que são cabeçudas, teimosas, que não entendem ou não querem entender que a prioridade na nossa vida é a nossa fé, porque dela depende a nossa salvação. Dela depende a nossa salvação. Da sua fé depende a sua salvação.
sem a sua fé, você não se chega a Deus. E não se chegando a Deus, como é que você vai conseguir tomar posse daquilo que você quer? Sem a sua fé, você está perdida, irremediavelmente perdido. A fé, eu tenho dito, é como oxigênio, o ar que respiramos. Faltou fé, faltou vida, faltou conquista. Se pela fé você conquista, pela dúvida você perde. Sem fé você vai perder. Então você tem que tratar da sua fé como a menina dos seus olhos. Você tem que cuidar da sua fé, investir na sua fé, mais do que tudo nesse mundo. Mais do que tudo nesse mundo. Porque a sua vida depende dela. O fôlego da vida depende da sua fé. Então, muitas pessoas não atentam para isso. Elas usam a fé, conquistam mundos e fundos, conseguem chegar no topo da onda, mas relaxam na fé. E relaxam na fé, imediatamente começam relacionamentos com pessoas que não estão na fé. Aí arranja um filho aqui hoje, arranja outro filho de outro relacionamento o ano que vem, e vai botando filho no mundo. De repente está com uma penca de filhos ao redor da sua saia e não sabe o que fazer, aí quer morrer. Que isso? Quer dizer, não usou a fé com inteligência. Enquanto estava na fé inteligente, se aproximava de Deus, tinha comunhão com Ele, fazia o que era certo, fazia o que era justo, foi conquistando. Mas depois falou assim, a minha alma está farta, agora eu vou curtir a vida. E largou a fé de lado. Se arrebentou. Desceu no fundo do poço. Ao ponto de querer se matar 3 vezes. 3 vezes tentou o suicídio. Imagine se ela conseguisse. Numa delas. Estaria no inferno. Porque a pessoa que se suicida, pode ter certeza, vai direto para o inferno. Não tem escapatória. Porque jogou a vida que Deus lhe deu, jogou no inferno. Tirou a sua própria vida. Então, minha amiga, meu amigo, esses testemunhos servem para abrir os olhos daqueles que são espertos, daqueles que são hábeis, aqueles que se aproveitam disso para colocarem as suas barbas de molho. Põe a barba de molho, minha amiga, meu amigo, para que você não venha sofrer o que essas pessoas sofreram, passaram, gemeram, por terem desprezado a fé. Vamos ouvir mais um testemunho. Antes de eu vir para as reuniões do templo, eu tinha uma vida destruída, espiritualmente falando. Porque eu tinha tudo. Um marido muito próspero, uma família maravilhosa, uma filha maravilhosa, eu tinha tudo. Mas eu vivia numa busca desenfreada por algo que eu nem sei dizer o que era. Então eu era vazia. Então eu descontava tudo isso, eu era alcoólatra. Meu pai morreu alcoólatra, minha avó morreu alcoólatra e eu era alcoólatra. Eu usava drogas, eu fumava 3 maços de cigarro por dia. Eu era viciada em arguilé, eu pegava para fumar arguilé de manhã. Por exemplo, eu tenho uma casa na praia muito boa. Eu ficava grudada naquela garrafa ao ponto de não ir até a piscina. Todo mundo, família, vem para a piscina. Não, eu ficava grudada naquilo, era uma coisa assim, eu só soltava de madrugada. Eu passava as férias inteiras assim. Eu vivia na noite, a minha casa era sempre cheia de amigos, aquela bebedeira, amigos, né? Aquela bebedeira. Então, ao ponto de um dia a minha filha abrir a geladeira, sou muito forte assim, e falar assim para a minha amiga, ai tia, ainda faltam 10 latas. Ela ficava contando quanta bebida faltava para acabar. E isso, eu cheguei assim aqui, com a vida destruída. Uma pessoa destruída, né? Quer dizer que um bom marido, uma boa filha, uma boa vida, materialmente falando, não era suficiente para realizá-la? Não. Eu era vazia. Porque
um bom marido, não, um ótimo, um excelente marido. Uma vida financeira naquela época maravilhosa. Eu tinha do bom e do melhor. Eu tinha o que eu queria. Mas eu era vazia. Não era feliz. E quando a senhora se deu conta que a senhora precisava buscar Deus? Eu estava voltando de uma viagem, eu lembro, eu fui viajar com meu marido. E na estrada algo me tocou e eu cansei de ser eu mesma. Eu estava enojada. Aquela viagem eu tinha bebido tanto. E na estrada veio algo dentro de mim. Chega, eu não aguento mais. Eu não aguentava mais ser eu mesma. Aquela Rose. Aquilo tinha que acabar. Então eu pensei assim, quando eu chegar em São Paulo, eu vou para o Templo de Salomão e eu vou colocar minha vida no altar. Eu vou entregar minha vida para Deus. A senhora já tinha ouvido falar do templo, televisão, rádio, alguém lhe convidou? Sim, eu moro aqui perto. Eu moro aqui na Moca, eu moro perto. Então passava e via o templo? Sim, sempre. Sempre. E aí tomou a decisão de vir? Tomei a decisão, não só de vir, de entregar minha vida verdadeiramente. Porque eu sabia que só vir não adiantaria. Então eu vim para o templo, passei a frequentar as reuniões, a obedecer exatamente o que era passado aqui. Coloquei minha vida no altar e então a transformação começou na minha vida. Faz quanto tempo que a senhora está transformada, liberta completamente dos vícios, liberta de tudo? 2 anos. 2 anos. Isso. Foi no dia. Eu tive o meu encontro com Deus no dia 19 de abril de 2015. Foi numa reunião do Senhor e foi um divisor de águas na minha vida. Existe uma Rose antes daquele dia e uma outra agora, depois. Quem é essa Rose hoje? Essa Rose hoje, ela é feliz. Ela é completa. Hoje eu consigo olhar para o meu marido, ser uma melhor esposa, que eu não era, né? Porque ele não conseguia me frear. Eu não tinha limites. E hoje eu sou uma melhor mãe, uma melhor dona de casa. E o que eu acho mais incrível, bispo, é que não é que eu deixei de fazer as coisas porque Deus não quer, porque está escrito na Bíblia que isso é pecado, e então eu estou indo agora no templo, eu não posso fazer. Não. Eu deixei de fazer as coisas porque eu não tenho mais vontade. A vontade mudou. Mudou tudo. Você verifica, quando a pessoa tem um encontro com Deus, a vida é outra. A fé é outra. Ela não tem nem vontade de fazer aquilo que ela fazia antes. E se a pessoa ainda nutre dentro de si uma vontade de fazer o que é errado, é porque ela está doente na fé, ou a sua fé está enferma, ou ela não se libertou, ou ela não tem o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito de Deus quer as coisas de Deus. Quem tem o Espírito de Deus tem prazer nas coisas de Deus. Essa é a realidade. Pensa nas coisas de Deus. Quer agradar a Deus. Essa é a realidade. Quem tem o Espírito de Deus quer agradar aquele que é Deus, porque tem o Espírito dele. Então, amiga e amigo ouvinte, que isso sirva de lição para você, para que você coloque a sua vida em ordem. Pense, use a sua fé com sabedoria, com inteligência. Use a sua fé de forma que ela venha lhe trazer uma vida abundante, uma vida de paz, alegria. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz e na alegria. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta neste horário e nesta emissora. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. O noivo está chegando. Quem preparado estará? Ninguém sabe o momento em que a porta se fechará. Estás, pois, avisado.
que o noivo há de vir. Que o noivo há de vir. Qualquer momento é o tempo de você partir. Vou subir nas alturas, com meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas, o meu nome a chamar. Vou subir nas alturas, com meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas, o meu nome a chamar. Mantenha a chama acesa, não deixe o fogo se apagar. Trago óleo de reserva, ele pode tardar. Ninguém sabe o momento, mas é certo dele vir. Que o noivo há de vir. Estejam todos preparados, pois o noivo vai surgir. Vou subir nas alturas, com meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas, o meu nome a chamar. Vou subir nas alturas, o meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas, o meu nome a chamar. Mantenha a chama acesa, não deixe o fogo se apagar. Trago óleo de reserva, ele pode tardar. Ninguém sabe o momento, mas é certo dele vir. Que o noivo há de vir. Estejam todos preparados, pois o noivo vai surgir. Vou subir nas alturas, com meu noivo encontrar. Ouço o som das trombetas, o meu nome a chamar. Vou subir nas alturas,
chama. E por toda eternidade, lá no céu irei morar. E por toda eternidade, lá no céu